Fala, Léo. E aí? Ei, meu querido, tudo bom, Ronaldo? Quanto tempo, rapaz? E aí, tudo bem? Tudo ótimo, bastante tempo mesmo, né, mano? Nossa, tem muito tempo que a gente não se vê, né, pessoalmente. É verdade. Então, a gente vai iniciar aqui agora, Ronaldo, esse projeto que eu propus, chama-se Projeto Saber, e é um projeto que a gente tem a intenção de convidar pessoas, né, profissionais de várias áreas, para que a gente traga esse conhecimento, né, difundir o conhecimento para as pessoas. E aí, quando eu pensei em dublagem, eu não poderia pensar numa pessoa melhor, né? O meu eterno mestre, né? Eu chamo você de mestre até hoje, Verdade. que é que é meu querido mestre da dublagem, que é o Ronaldo Júlio. O Ronaldo Júlio é ator, dublador, professor de dublagem, um excelente professor, e Gado. ele empresta suas vozes, né, a sua voz, para personagens marcantes, como Carlton Banks, do Maluco no Pedaço, Phil Coulson, do Agentes da S.H.I.E.L.D., Luke Cage, um personagem, vamos ver. Então, eu quero dizer primeiro para você que é um prazer estar aqui. Eu achei bem interessante a live, quando você falou do projeto, porque Sim, além de falar da dublagem, né, a gente fala também do saber, né? Então, assim, isso é bacana porque não só fã de dublagem, né, ou dublador, mas pessoas que de repente têm uma outra ideia, né, um outro conhecimento do que é a dublagem. Então, é bacana a gente conversar sobre como funciona, quais são os mecanismos que a gente usa na dublagem, né? Porque tem muitas coisas, né? Que as pessoas às vezes só pensam que, eu sei fazer uma voz bacana, sei, né? Sei imitar fulano de tal, mas na realidade não é uma imitação, é um trabalho artístico de ator, né? E que você desenvolve, né? Como se fosse uma vertente mesmo da profissão de ator no cinema, teatro, televisão e por aí vai, né? Então, achei interessantíssimo, né? Para a gente bater esse papo profissional em cima do que é a dublagem. maravilha, Ronaldo. Sim, pode Não, concluir. então, ia dizer que eu tenho 25 anos de dublagem, né? Fiz agora esse ano, em fevereiro, dublo aí esse tempo todo. E muitos personagens, muitas histórias. E agora a gente está parado, né? Por conta da quarentena, mas breve a gente está aí fazendo de novo o nosso trabalho. Maravilha, Ronaldo. Para a gente começar aqui, eu trouxe uma pergunta, né, que é uma pergunta que você deve ouvir muito, mas eu gostaria que você falasse para nós, que é como surgiu a vontade de você trabalhar com dublagem, né? Você como ator, quando foi esse momento que surgiu essa vontade de você ir trabalhar com dublagem? Então, eu comecei com 15 anos, né? E a fazer teatro, na realidade. E aí as pessoas sempre falavam sobre minha voz, né? Falavam, pô, eu tenho uma voz bacana, eu devia fazer alguma coisa com essa voz. E aí falei, bacana, vou tentar fazer. E aí eu tentei fazer uma locução, né? Fui no estúdio, numa rádio, e aí eu conversei com as pessoas lá, fiz um teste. Aí o cara chegou para mim e falou assim: Olha, Ronaldo, eu acho melhor você fazer outra coisa, porque apesar de você ter uma voz super bacana, porém você tem uma interpretação. Então eu acho que você poderia procurar dublagem. E aí eu falei: Ah, Pô, dublagem? Nunca tinha nem pensado nisso, nessa possibilidade. E aí uma amiga minha fez um curso na URCA. E aí ela falou, Ronaldo, faz lá, porque você vai gostar, acho que tem tudo a ver contigo mesmo, você é ator, tem o registro já profissional, né? Porque para ser dublador você tem que ser ator profissional, né? Então, fazer o curso, qualquer pessoa pode fazer, né? É um curso livre, né? Só que para trabalhar com dublagem você tem que ser ator profissional. Oi, Clara. Clara está aqui com a gente também, uma aluna minha que é muito querida, né? Então, é isso. Aí eu fiz o curso de dublagem e fui trabalhando, né? Fui fazendo cursos e aí conheci o da Mata, o Newton da Mata, que é para mim um ídolo assim. E ele grande Newton.
exatamente, né? A voz do Bruce Willis, para quem não conhece, né? Da Gata e o Rato, né? E tudo, e outros mais. E aí ele me ensinou tudo, assim, acho que o pulo do gato mesmo, né? De saber o que que é tom, ter o entendimento de personagem, né? Então, assim, isso foi bom para mim. Ele como professor realmente, e eu aplico tudo isso hoje, né? Todo o conhecimento que ele me passou e todo esse conhecimento que eu tenho durante esses anos para os meus alunos agora também. Então começou assim, fazendo teatro e aí fui para a dublagem para conhecer um outro caminho, né? Na realidade. E nem sabia se ia ficar, mas acho que desde o primeiro momento em que eu fui para a bancada, eu acho que eu me apaixonei assim pelo ofício, pela profissão e estou nela até hoje. Maravilha, Ronaldo. Você já falou um pouco pra gente aqui que para ser dublador tem que ser ator profissional, né? Mas Sim. além de ser ator profissional, o que que você acha que a pessoa tem que ter a mais para poder estar sendo um bom dublador, né? Cara, para ser bom dublador, ele tem que ter boa interpretação. Eu acho que primeiro de tudo é isso, né? Tem muita gente que me procura e muita gente também que faz os meus cursos e aí fala sobre a questão da voz, né? E eu sempre digo isso. A voz, acho que é o último recurso, embora você trabalhe com a voz para dublar, né? Então, assim, você tem que ter uma boa interpretação, um bom entendimento do que você está vendo na tela, né? Se você, eu sei imitar muito bem, a dublagem ela não é imitação, né? Ela é um entendimento do que você está vendo em cena. Então, as pessoas falam, geralmente você fala isso porque você tem uma voz bacana, não sei o quê, mas não é isso. Assim, eu conheço várias pessoas, a gente tem vários profissionais na dublagem que não tem essa voz, né, do galã, sei lá, mas que trabalha muito, porque em todo filme tem todo tipo de personagem. Então, e mesmo você com uma voz super bacana, interessante, isso e aquilo, você tem que se desconstruir para você poder fazer qualquer tipo de personagem, né? Então, assim, não adianta, né? Você, eu tenho uma voz hiper, né? Alguém chega para mim e fala, pô, eu tenho uma voz super sexy, né? Então, se o personagem de repente fala muito rápido, né? Desembesta a falar. Se você tem uma coisa, né? Tá com a voz aqui embaixo, toda sexy, toda arfada, isso e aquilo, você não consegue ter esse ritmo. Então, não adianta. Né? As pessoas elas ficam super curiosas quando falam, né, dessa história de que o Ronaldo Júlio faz o Carlton do Maluco no Pedaço. E aí me veem assim com essa voz grave. E aí é isso, né? Assim, eu como ator de voz, a gente tem que saber colocar essa voz para os personagens, né? Então, isso que eu estou falando, respondendo a sua pergunta, é exatamente isso. É muito mais um entendimento do que propriamente voz. Então, acho que o dublador ele tem que ser ator para ter esse entendimento geral do trabalho. Entendeu? Como é que eu vou fazer, né, uma cena com uma carga hiperdramática, né? Eu não passei pelaquela situação, né? Mas eu tenho que me colocar naquela situação, sabe? Então, assim, sentir aquilo, né? Porque senão você não consegue fazer o trabalho da maneira que ele tem que ser feito, com qualidade, né? É a questão que a gente vê muito, né? Às vezes as pessoas falam que a legenda está diferente do que o dublador falou, mas é porque é uma versão brasileira, há uma interpretação toda ali do dublador, né? Nesse caso. Exatamente. E a gente tem essa rotina mesmo, né? Assim, o texto ele vai traduzido para a gente. Tem gente que pensa que a gente assiste o filme inteiro, né? Assim, para você ter um entendimento geral daquilo, mas você assiste o filme por partes, por pedacinhos, assim. Fala, Robson. Bill Vozes está aí também, meu amigo, meu irmão. Seja bem-vindo. Então, a gente assiste por pedacinhos, né? Assiste aquele pedaço da cena, que chama-se loop,
E aí você assiste uma vez, assiste a segunda vez para você ter esse entendimento. Você tem essas marcações, né? Então, quando você tem essas marcações, você vai saber onde você respira, onde você chora, qualquer tipo de reação que o personagem tem. O cara está correndo numa floresta, né? E ali você está esbaforido. Se você não está junto com o cara, sentindo aquilo ali, fazendo aquele movimento, né? Quando eu digo movimento, é você, né, tá parado, né? O dublador, ele dubla, no caso, parado, mas ele tá ali junto com o personagem, respirando junto com o personagem. Se o dublador não tiver isso, entendeu? Não adianta, não chega na cena, naquele personagem que foi, né? Naquela história, né, que está acontecendo ali. Né? Então, acho É que é isso. verdade. Eu lembro até que no curso, né, no curso que você ministrava para a gente fazia vários loopings de personagens diferentes, justamente para trabalhar essa diversidade, né, de interpretação. Tem que saber interpretar vários personagens e encaixar a voz ali de acordo com a interpretação. Uma outra pergunta que eu queria fazer para você, Ronaldo, é o seguinte. Já tem uns anos, né, que os serviços de streaming eles estão crescendo bastante, estão se tornando populares, né, preços acessíveis. Você acha que com esse aumento do consumo de streaming melhorou o mercado, aqueceu esse mercado de dublagem? Cara, melhorou bastante, assim, né? Não só essa questão mesmo de TV a cabo, né? Com vários canais e tudo. O streaming ele veio para, acho que dar qualidade e trabalho também para quem faz esse tipo quem tem esse tipo de profissão, né? Então eu mesmo dublei várias sériezinhas assim, por conta desses streamers. É muito bacana, assim, mais uma vertente do trabalho, sabe? Entendi. Porque eu tô te fazendo até essa pergunta, porque é até engraçado, porque eu tô assistindo, assim, diversas séries, e daqui a pouco eu falo assim, ó o Ronaldo ali, ó o Ronaldo ali. Então eu tô te vendo em várias séries ao mesmo tempo, eu falei, eu acho que esse mercado, ele deu uma aquecida pro dublador, né? Deu uma aquecida, tanto é que a procura, né, assim, por cursos de dublagem, né, cresceu muito. As pessoas estão procurando um outro caminho também. E é o que eu digo sempre: o ator, mesmo que ele não venha fazer dublagem, ele tem que fazer dublagem, você saca? Porque É, você tem uma leitura diferente de personagem, você tem uma leitura mesmo de texto, né? Tem uma dinâmica diferente, que você tem que ter isso, essa dinâmica diferente para você dublar com qualidade, com velocidade. Né? Então, se você é um ator, né, de cinema, televisão, né, um ator, se você faz a dublagem, ela te ensina isso, sabe? Esse feeling rápido. Né? Tem muita gente que tem Gita falando aqui, Paulo Carvalho também. Vai isso. subindo as letrinhas, eu vou me. É isso aí. E. Tá falando? Esqueci. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, então. Fala. Que o Robson estava fazendo uma pergunta aqui, é o seguinte. Se você chegou a dublar com o Márcio Seixas. Ah, sim. Ó, o bacana é que, como eu dublo há 25 anos, eu tive o privilégio de dublar com as pessoas na bancada ainda, né? É o que eu digo, assim, acho que a grande pena, né, assim, dessa galera que está começando agora, é que não tem essa oportunidade, né? Então, assim, eu vi Miriam Fischer, Carmen Sheila, Sumara Luiz, uma galera, né, assim, foda mesmo, dublando, e você olhava aquilo e falava assim, cara, como que aquela pessoa faz tantas inflexões num bloco só, sabe? É uma Angela Bonatti que me ensinou muito, né? Ela falava, Ronaldo, olha para a tela. O personagem está dizendo uma coisa com a boca, com a fala, mas o olho dele está dizendo outra coisa, entendeu? Então, e é justamente isso. Então, assim, a gente tem que ter essa observação do personagem para que você perceba essas nuances. Antigamente, além de todo mundo gravar junto,
e aí eu tive essa oportunidade de gravar também com o Márcio Seixas, porque assim, antigamente era, é, né, quando eu entrei eu fazia pontinhas, coisas bem pequenininhas, e aí mesmo assim eu entrava com essa galera foda no estúdio, entendeu? Então assim, e aí eu tinha uma fala para dizer e ainda errava aquela porra toda, entendeu? Por conta do nervosismo, porque é, era só fera e a galera que você admirava desde sempre, sabe? Então, era impactante e fazia com que a gente aprendesse. Eu tinha um curso, você aprendia coisas no curso, né? Mas, cara, eu aprendi muito com essa gente, de assistir a cena, sei lá, 4, 5, 6 vezes, né? Que hoje é até demais, mas não errava nada, tudo certinho. E tinha naquela época uma coisa que hoje está muito mais tranquilo, né? Não puxava a fala. Pegou atrasado, você tem que, né? Tinha que voltar. Pegou adiantado, tinha que voltar. Pegou, né? E aí, tipo, tinha fulano na bancada. E aí, de repente, você vai falar seu texto, você acerta, o fulano errava, e era essa loucura. Entendeu? Porque Tinha que era todo voltar mundo tudo. junto. Voltar tudo, cara. E assim, era bem bacana por conta disso, sabe? Esse Uhum. aprendizado. Agora, eu digo sempre para os meus alunos, vocês têm que prestar atenção realmente na cena, prestar atenção no personagem e tomar conta do seu trabalho também, né? Porque agora você está sozinho com o diretor, né? Então você vai é, é, fazendo em conjunto, em dupla, né? E o técnico também, que é hiper importante, que te ajuda nessa questão do tom, né? Do grito, de segurar lá, porque é o que eu falo também, a dublagem, se o seu personagem ele está gritando loucamente ali, se você diz, né? Se você não grita, não sente aquilo, você realmente não consegue juntar, bater com o personagem, sabe? Né? Então tem esse Entendi. descolamento. Eu digo sempre isso também em relação a descolamento, porque já assistiu uma dublagem que a voz parece que está em outro lugar? Parece que a voz Já, ela está aqui, né? Ao invés da já. boca. É porque o dublador ele está errado em relação ao tom, né? O personagem às vezes está gritando e o cara está aqui, no médio. Ou o cara está falando super baixo, sussurrando, aquela coisa toda, e aí o cara está falando alto. E o cara está falando aqui no ouvido, né? Tá bem baixinho e tudo. E o cara está aqui. Então o que acontece? Nunca vai colar na boca, entendeu? Nunca. Fica fora, né? Não tem Exatamente. aquela sincronia, né? Ô, Exatamente. mestre, o Robson aqui está perguntando o seguinte: carreira brilhante, mestre. Então você pegou os mestres Roberto Macedo Carlos, Marques, né? Milton da Mata, Antônio Pátino, pegou todo mundo, né? O Nessa Antônio dublagem. não peguei, né? Assim, ele Uhum. já tinha falecido, mas essa galera toda, né? Eu tive o prazer, Valdir Santana, né? Assim, que morreu há pouco tempo, mas era fantástico. O Milton da Mata, né? Então, assim, tem uma galera que, Sônia Ferreira, né? Sônia Ferreira, espetacular, né? Assim, Nelly Amaral, né? Esse pessoal todo eu tive o privilégio de conhecer, né? Então, assim, para mim é uma alegria, né? Assim, fazer parte disso, né? A primeira vez que eu gravei com o Orlando Drummond, que a gente gravava junto, né? Porque Scooby-Doo uma geração, né? Assim, atravessa gerações. E aí, é a primeira vez que eu fui dublar com ele, na bancada, eu me tremia todo, porque, né, Orlando Drummond é uma referência, né, de vida, né? Olha, Duda Espinosa está aqui com a gente também. Prazer, Duda. Duda é maravilhoso também, tem um trabalho super bacana de lives com dubladores. Quem não segue Legal. ele, né, Vou seguir. dá uma olhada lá, porque você tem o privilégio de estar com um bate-papo super gostoso, não só de dublagem, mas do dia a dia daquele dublador, é, nessas lives. Então ele está entrevistando pessoas
da antiga agora, e é fantástico, assim. Muita história para contar. Ô, mestre, vou te contar a história então que você não sabia. Uma vez eu estava querendo fazer o curso de dublagem, eu liguei para o Newton da Mata. O Newton da Mata era vivo ainda. Liguei e ele não me atendeu, Aham. estava na secretária eletrônica. Um belo dia, de manhã cedo, liga lá para casa, a minha mãe, telefone para você. Eu fui atender, quem que é? Newton da Mata, Newton aquele da Mata. vozeirão no telefone. Aí eu terminei de falar com ele e tudo, só que nossas agendas não estavam se encontrando, que eu acho que ele estava com curso em São Paulo. Aí eu virei pra minha mãe Sim, e falei, mas você não percebeu quem que era no telefone? Ah, não, nem me toquei. Eu falei, era o Newton da Mata, era o Bruce Willis no telefone. E tem muito disso, né? A sua voz, o seu trabalho, como você trabalha com a voz, você acaba sendo muito reconhecido pela voz, né? Você vai conversar com uma pessoa, ela acaba te reconhecendo. Cara, é muito incrível isso porque é, acho que a internet, né, ela veio ajudar nesse sentido, das pessoas saberem quem é aquela pessoa atrás da voz, né? Então isso é bem interessante. Eu acho que está tomando um corpo, né? E é bacana para a profissão, né? Para a valorização da profissão. Eu acho que isso é importantíssimo. Mas o interessante é que quando você de repente está em algum lugar e aí você está conversando e a pessoa é, ouve aquela voz e muitas das vezes as pessoas falaram assim, cara, parece que a televisão tá ligada, sabe? E é exatamente isso, né? Essa impressão que você tem, que você conhece aquela voz é super familiar para você, mas você não sabe quem é, né? Assim, um dia eu faço um evento que é super bacana, que é o Festival de Cinema Russo, de animação russa. E aí, nesse projeto, tem uma parte dele que a gente faz uma dublagem ao vivo, né? Ao vivo mesmo. O filme está lá seguindo e a gente está dublando ao vivo. Então, já fiz com Mabel César, já fiz com Luísa César e Luísa Viotti, né? Foram minhas companheiras aí. E aí, a gente estava numa pousada e aí a menina, eu falando, né, com a Luísa, falando do dia, não sei o quê, pá, a menina chegou para mim e falou assim, cara, você é o Fábio. Aí eu, Fábio? Aí, você é o Fábio. Falei, Fábio, é o Fábio do Vis-a-Vis. É você. Aí eu falei, assim, não, porque a voz é inconfundível. Você é o Fábio do Vis-a-Vis. É incrível isso, porque eu estou ouvindo e aí eu venho me aproximando de você para saber o que está acontecendo e aí vi que era você e você é o dublador do Fábio. Eu falei, exatamente. Aí eu falei, cara, que bacana isso, né? Assim, em alguns Legal. lugares, né, você está falando normalmente ou no telefone, no táxi acontece muito, né? De você estar falando, marcando um horário, ou falando com, né? E aí aí o cara vira para trás e fala, você é dublador, né? Então, assim, isso é bacana, porque às vezes não identifica, ou tem gente que fala assim, não, peraí, né? Estou escutando, você é fulano de tal, né? Você faz a voz de fulano de tal. Então, isso é muito interessante, porque até então você vive no anonimato, né? Assim, Sim. você trabalha, né? Faz as suas coisas no dia a dia, como, né, qualquer trabalhador, e aí as pessoas reconhecem a sua voz, mesmo não sabendo quem é você, né? Podemos dizer assim. O que a gente vê hoje em dia é isso, né? Igual você falou da internet. Vocês, dubladores, sempre dão vozes a rostos. E a internet agora está fazendo o inverso. Ela está dando rostos para as vozes. Isso é muito Exatamente, cara. interessante. Exatamente, Muito assim, muita bacana. gente, né, como o Paulo falou aqui, é o reconhecimento do trabalho mesmo, sabe? Eu acho que é a valorização do profissional, né? A gente não faz a televisão, na realidade, mas assim, as pessoas, elas, né? Aí, você é fulano de tal, faz televisão, não sei o quê, mas também somos artistas, né? E temos reconhecimento pelo nosso trabalho, não pela questão da fama em si, mas é um trabalho, né? Porque é Com tão certeza. diferente, né? Hoje eu estou dublando um vilão, daqui a pouco eu estou dublando um desenho, daqui a pouco eu estou dublando uma novela mexicana, né? E por aí, tentando diferenciar,
mesmo, né, esses trabalhos, né, essas vozes. Eu sou um tipo de dublador que eu sempre me preocupei em diversificar a minha voz, o meu trabalho, né? Então, assim, porque tem gente, as pessoas, tem muita gente que me pergunta sobre isso, aluno, né? O que é mais interessante, você imprimir a sua voz mesmo para os personagens, ou você criar, né, um desenho para cada personagem? Eu fico com a segunda, assim, eu acho que eu me preocupo muito em ser coringa, sabe? Assim, Sim. né, eu vou fazer um Carlton do Maluco no Pedaço, eu vou fazer um Luke Cage, né? Sabe? Então, assim, Sim. vou fazer um galã hoje, vou fazer um cara estranho agora, vou fazer, né? E é isso, né? Assim, você tem que buscar o que a sua voz pode fazer para que você tenha essa amplitude mesmo dentro da sua profissão. Além do entendimento do personagem, você usar a sua voz a seu favor também, Eu né? vou te Então, eu fazer uma acho que é pergunta muito isso. difícil. Vou te fazer uma pergunta difícil, que eu sei o carinho que você tem, o cuidado que você tem para fazer os seus personagens. Eu quero saber quais são os seus personagens favoritos, que você mais gostou de dublar. Ih, rapaz! Tem muita coisa, né? Assim, na realidade, eu sempre destaco o Alfonso Ribeiro, que é o Carlton, né? Porque foi um grande desafio para mim. Eu sempre tive a voz grave e quando eu fui chamado para fazer, né, o teste, eu falei, não, tá de sacanagem, né? Assim, acho que me chamaram para eu fazer parte disso, entendeu? E não ganhar nada, porque, né? E aí eu fiquei sabendo que foi o próprio Dr. Herbert, né? O seu Herbert Richards, Uhum. é uma figura para quem não conhece, não conheceu. Quem nunca ouviu, né? Versão brasileira Herbert Richards. Exatamente, né? Porque as pessoas, né, pensam que sei lá, alguém do além, mas era um empresário maravilhoso que trouxe a dublagem e o cinema para o Brasil e foi bem, bem bacana. E aí ele escolheu as pessoas e aí depois escolheu as vozes. Então, mais um selo, né, de qualidade. As pessoas falam muito bem da escalação do Maluco no Pedaço, né? E para mim foi um desafio, né? Porque é voz na cabeça. Então, se você de repente pegar lá os primeiros episódios, né, dele, primeiro é um personagem difícil pra caramba, né? Um ator dificílimo. O Alfonso Ribeiro é dublador, né? Então, assim, faz mil vozes e coisa, e era uma comédia, era com Will Smith. Então, assim, é muito doido, porque você tava lá com só. Era na época que a gente dublava junto, então só fera, né? Manolo Rey, né? Gilza, ou melhor, Geisa, né? Lauro Fabiano, Gabriela Bicalho, Guilherme Conte, né? Então só uma galera Roberto Macedo, então uma galera que era muito, muito bacana. Então eu trabalhava direto com o Manolo. O Manolo já anos de estrada e eu ali, né? Então, assim, para mim foi uma escola. Primeiro gravar com o Manolo, porque era bem bacana, e outra, o próprio personagem mesmo, né? Então, quando você coloca essa. Porque se eu colocasse a minha voz grave nele, primeiro que não ia bater, né? E segundo, que eu também não teria velocidade. Então, assim, eu tinha que correr, porque era brabeira. E aí, assim, eu digo isso, não é o mais querido em si, mas foi o primeiro, na realidade, assim, o primeiro de destaque, que eu já estava dublando, já fazendo algumas coisas, e aí, maravilhoso, né? E outro personagem também eu adoro, é o Capitão Falange, né, das Uhum. Trapalhadas de Flapjack, e que é um personagem que, quando eu fiz o teste, eu não sabia nem com quem eu estava concorrendo, né? Mas sabe quando você faz um teste, você fala assim, cara, não tem outra pessoa, eu vou ganhar isso porque é a minha voz, é a minha característica, é a minha, sei lá, né? E aí realmente ganhei e fiquei muito feliz porque
sabe quando aquele presente que cai assim na sua vida, na sua profissão, né? Então, assim, é um presente. Eu, quando assisto algumas coisas, alguém manda para mim, né? Eu fico saudoso, né? Podemos dizer assim, porque é maravilhoso, assim. Ele é, para mim, um personagem completo, sabe? E é uma voz tão legal, né? A do Flapjack, do Capitão Falange, perdão. Que, É, do cap- inclusive, hoje eu fiz um vídeo de divulgação, peguei um pedacinho dessa sua dublagem do Capitão Aham. Falange, e eu tava editando para fazer, mas eu ria sozinho, porque ele é muito engraçado. Pois Esse é, personagem é extremamente engraçado. É. né, gostoso de fazer, gostoso de ver, né? Bem bacana. Tem uma pergunta aqui, ó. Você dublou o Capitão Falange? Sim, Pedro. Dublei o Capitão Falange, sim. Dá uma Né? palhinha pra gente do Capitão Falange, né? Para o pessoal lembrar da voz. Não, garoto, não é assim que funciona. Você está maluco? Eu vou falar com a bolha. É mais ou menos assim. E Ótimo, outro ótimo. personagem que as pessoas gostam muito também é o Agente Coulson, né? De Agentes da Shield. Que assim, eu acho que a minha voz ela encaixa perfeitamente Perfeito. no cara. Eu também fui pegando com o tempo, então assim, é um cara que eu fiz em outras produções, né? Então, fiz até um filme em que ele era casado, pai de dois filhos, e aí ele, não sei o nome do filme, mas o filme é bem bacana. E aí ele resolveu virar mulher. Ele não era gay, ele não era, né? Mas ele resolveu virar mulher, dividiu isso com a esposa e aí assumiu esse, né, esse lado feminino dele. Filmaço, assim, que eu gravei lá na Double Sound com a Márcia Coutinho dirigindo. Uma direção hipersensível e que foi bem interessante. Muito bacana. Entendeu? Mestre, na nossa profissão, a gente sempre tem aquelas pessoas, né, que marcam a gente, que são pessoas diferenciadas. Eu queria que você me falasse quem são assim seus grandes mentores dentro da dublagem, as pessoas que te inspiraram e que te inspiram até hoje. Sem dúvida nenhuma, da Mata é uma referência para mim até hoje, né? E eu tenho uma pessoa que eu gosto muito como ser humano também e como profissional. E aí foi muito curioso, ou melhor, são duas pessoas que quando eu fui falar eu me emocionei, podemos dizer assim, né? O Elcio Romar, para mim, é uma referência, porque é uma voz lá das antigas, né? E é uma interpretação bacana, é um ator maravilhoso, já vi ele não só na televisão, mas no teatro, e como dublador também. Então ele é uma sumidade, assim. E aí eu faço uma série chamada Ray Donovan, e eu faço o Ray. E aí ele faz o meu pai, né? Aí eu dublei, é, é, ou melhor, eu ia dublar, ele estava dublando a parte dele, ou melhor, eu dublei, e aí ele estava dublando a parte dele, eu fiquei lá sentado, assistindo. E aí, cara, ouvir a minha voz com a voz de Elcio Romar me emocionou de uma forma tal que quando ele saiu do estúdio, eu fui falar com ele, eu não conseguia falar. Porque é uma referência tão grande, né? E um profissional maravilhoso, um colega maravilhoso, entendeu? E aí você ter esse privilégio de estar com essas pessoas, entendeu? Para mim é um privilégio. Embora hoje muita gente, como a gente grava separado, não tenha essa noção, as pessoas veem o trabalho já pronto, aquela coisa toda, mas não viu esse pessoal trabalhando. Então, é isso que eu falo, assim, tive esse privilégio, né? E aí eu estava falando para ele, eu falei assim, cara, que honra ter a minha voz associada à sua, né? É, é muito gratificante, né? E a outra pessoa também que eu assim, sou amigo e sou apaixonado também é a Miriam Fischer, né?
A Miriam é um tipo de pessoa que eu estava no estúdio também esperando para entrar, e tipo, faltavam 2 lupinhos para eu entrar em cena. E aí quando saiu, aí eu vi uma cena boba, mas ela pegou todas as respirações, tudo, sabe assim, todas as inflexões, o tom do personagem, aquela frase que poderia ser qualquer coisa e é fantástico aquilo. Para mim, ela é uma referência, assim, não só como profissional, mas como pessoa. É a pessoa que de vez em quando vai lá e me dá umas cacetadas, eu vou lá meio que choramingar para ela é, é, ela me dá-lhe uma porrada ao invés de chegar e falar, pô, fica aqui, né? E aí eu acordo para a vida, porque se fazer de vítima não está realmente com nada, né? Você tem que saber lidar com as coisas, e a Miriam é uma pessoa que me bota no prumo. Então, assim, é uma pessoa incrível e que faz parte da minha vida também. Então tem outros, né? Tem Carmen Sheila, tem Somara Luiza também, que eu gosto muito. Assim, enumerar pessoas, né? Falar nome de pessoas é muito complicado, porque falou de mim e tudo, mas, cara, Esqueceu de mim? são referências muito fortes, né? Porque você está numa profissão que você escolheu, mas você tem os seus colegas, né? Que, embora você não esteja no dia a dia, não esteja ali com eles, trabalhando do lado, mas faz parte da sua vida também, né? Estão falando aqui, ó. Sim. O Paulo Carvalho está falando, ouvi minha voz com você no Bosch, né? O Bosch também é uma série super bacana que eu acabei herdando, né? Eu faço Bosch também. O Marco Antônio que fazia, e aí ele se mudou, né? Foi para um outro lugar, e aí fui escalado para poder fazer o Bosch, e é um personagem bem complexo, né? Assim, um cara que não abre muito a boca, a interpretação dele é extremamente flat, é um personagem dificílimo e que eu tento fazer da melhor forma possível. Ô, Mestre, tem uma outra pergunta do Robson aqui. Ele perguntou o seguinte: Daniel Craig ou Idris Elba? Quais desses você gosta mais de dublar? Rapaz, Daniel Craig, ele é maravilhoso. Assim, na realidade, eu acho que a minha voz encaixa perfeitamente, mas hoje eu não faço mais o James Bond, infelizmente. Gravei o Cassino Royale e foi assim, na realidade eu já dublava o Daniel Craig já em alguns filmes, né? Tomb Raider, Sylvia, vários. Acho que eu tenho 13 filmes com ele. E aí ele se tornou o James Bond. Aí eu fiz o Daniel Craig em Cassino Royale. E aí depois, por uma questão de cliente mesmo, né? Se colocou uma outra pessoa, mas eu ainda continuo dublando ele em algumas produções, né? Então, assim, dublar o Daniel Craig é muito bacana. Idris Elba é um ator que também já fiz muitos filmes com ele. Eu acho que estava fazendo as minhas contas lá com os bonecos e tudo. Eu fiz 16 produções com ele. Então é um cara que, né, embora outras pessoas tenham feito, eu tenho um carinho muito grande e é um tipo de ator, que ele é muito bom ator, e é um tipo de ator que eu me encaixo, né? O ritmo de interpretação é legal, as paradas dele, né? Então, assim, isso é muito bacana. E eu fiz uma escolha por ele em A Torre Negra. A Torre Negra tinha engraçado, 3 atores que eu dublo. E aí tem o Matthew McConaughey, acho que é isso, né? Que eu dublei em Clube de Compra Dallas, dublei em Interestelar, um trabalho super bacana. Clube de Compra Dallas foi Miriam que dirigiu também, foi super interessante. E aí, Adelarte, onde foi gravado a Torre Negra, o pessoal pediu para eu escolher, né? Ronaldo, você quer gravar o Matt ou você quer gravar o Idris? E aí eu escolhi, né, o Idris porque
acho que era bacana e é um personagem que pouca gente fez, né? Um ator, na realidade, que pouca gente fez. E aí o Matt McConaughey, eu sempre falo dele como um boneco piranha, né? Boneco é considerado na dublagem, né? O ator, né? O fulano de tal é boneco do Ronaldo, né? Que é o ator tal. Só que ele já foi dublado por alguém de São Paulo, já foi dublado aqui no Rio também, por outras produções, por exemplo, como eu faço Marvel, que é o Agente Coulson, eu não posso dublar ele nas outras produções, né? Porque, né? Então uma outra pessoa dubla que eu não sei quem é, mas é isso, assim. Então, Daniel Craig, eu acho que também eu estou falando isso, estou explicando dessa forma, porque são dois Sim. atores, né, que encaixam, né? Embora tenha uma outra pessoa dublando ele, outras pessoas já dublaram antes, né? Mas eu acho que é uma sintonia bacana, assim. Acho que é legal. Maravilha, mestre. Eu vou te fazer uma pergunta que às vezes as pessoas que estão nos assistindo, né, que ainda não são seus alunos e tudo, quais as dicas que você daria para quem deseja ingressar, né, nesse universo, nesse mercado da dublagem? Cara, eu falo sempre assim, eu dou aula há 12 anos, né? E tem muita gente que me procura por indicação. Fico muito feliz com isso, assim, até porque os colegas, né, me indicam, quer aprender dublagem, aprende com o Ronaldo, né? E fico muito lisonjeado com isso. Mas eu digo sempre, assim, às vezes a pessoa, ela, por exemplo, já é ator, ele quer fazer dublagem para ganhar dinheiro, né? Então, tá ferrado. Né? Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: você tem que ser ator profissional para fazer, como eu falei lá na frente, né? Ou Sim. melhor, lá atrás. Tem que ser ator profissional para você ser dublador. Para você fazer qualquer tipo de curso, né, de dublagem, você não precisa. Então, e tem muita gente que pensa que fazendo um curso, sei lá, de 4, 6 meses, você já se torna dublador, né? Então, assim, você tem que estudar muito. Porque eu digo isso porque os atores, né, as pessoas que fazem aula comigo, falam que eu cobro muito, que eu sou uma pessoa que, né, que estou lá como carrasco e tudo, porque é o que eu digo, né, assim, eu acho que quando eu te libero, né, entre aspas, eu te libero para você ir procurar a sua vida, né, Fazer um o teste. estúdio, pedir lá um teste e tudo, eu preparo você para você ser o melhor. Você entende? Então, assim, eu não vou preparar você, porque tem aluno meu que questionou, falou assim, pô, você cobra da gente, ou você faz cenas super difíceis, né? Mas a gente vai chegar lá e vai fazer o vozerio, vai fazer o homem um. Eu falei, eu não estou te preparando para você ser o homem um, não estou te preparando para você fazer vozeria a sua vida inteira. Eu nunca quis isso para mim, e eu não vou querer para quem eu estou ensinando. Entendeu? Então, assim, e também hoje em dia, né, como tem muita gente, né, como tem muita gente que está procurando esse mercado, o mercado ele está, né, ele tá em expansão, mas ele está inflado. Então, se você realmente não tiver um diferencial, né, se você não, né, você é mais um, você chega lá no estúdio, bate na porta, pô, me dá uma oportunidade aí, né, foi aluno do Ronaldo, não sei o quê, papá. E aí, assim, você faz um teste mediano, né? Você é mais um no meio dessa multidão. Você tem que chegar lá e arrebentar, e o cara fala assim, pô. Porque se eu estou dirigindo e eu tenho uma produção, e eu estou acostumado a trabalhar com A, B, C, que já está há anos trabalhando comigo, você tem que me dar um motivo para eu escalar você. Sim, Você entende? Você tem que me dar um com certeza. motivo. Né? Não é pela sua linda voz, pelos seus olhos azuis, não é por isso. Eu quero conteúdo, eu quero, né? Por que que eu tenho que te chamar? Sabe? Sim. Se você não for foda, eu não quero você. Porque Até porque mais é ou um produto, menos, né? porque mais ou menos tem uma porrada. Você entende?
Então, assim, e aí eu digo, para quem está começando, você fez um curso, né? Aí você vai fazer. Ah, meu primo está aqui, ó. Duda Cis. Aí, primo, tudo bom? É, então, assim, tem muita gente que, né, me pergunta, ah, e aí, o que eu vou fazer? Cara, fez um curso com fulano, vai fazer curso com ciclano, porque assim, você faz medicina, aí você estuda igual um condenado, aí você está se preparando para você exercer aquela profissão, porque dublagem tem que ser diferente. Sim. Por quê? Entendeu? Ah, porque é só uma voz. Você vai lá e bota a sua voz num personagem. Não, não é você botar voz em personagem. É você ter um trabalho todo de interpretação e entendimento daquilo. Para você colocar a sua voz, isso é muito difícil. Entendeu? Eu peno, as pessoas penam comigo lá, porque tem que sair perfeito. Né? Então, Eu acho assim, que é um pouco esse mito também, professor, da pessoa achar que na arte só o talento basta. Né? Às vezes é o que você tinha falado lá no início da live. Ah, eu às vezes tenho uma voz bonita, eu sei imitar alguns personagens, eu vou chegar lá e vou fazer acontecer. Às vezes, a pessoa às vezes tem até um talento, mas ela tem que desenvolver, ela tem que treinar, trabalhar, né? Desenvolver essa exatamente. arte. Ela é um imitador. Eu já tive vários alunos assim. O Briggs é uma referência para essas pessoas, né? O Briggs é maravilhoso, é espetacular. Mas assim, aí as pessoas falam: "Ah, eu sei fazer uma voz". Ah, tá. Aí faz uma voz do Briggs. A mesma intenção, a mesma inflexão, o mesmo entendimento, é muito louco. Entendeu? E aí Alexandre Moreno, que é outro fantástico profissional, a mesma coisa. Márcio Simões, que tem, né, uma voz meio anasalada, e as pessoas colocam o anasalado também na voz para imitar o cara. Não. É um trabalho de ator, onde você tem que desenvolver o seu trabalho, a sua linha. Né? Se você não tiver esse raciocínio, você não tem como ser um dublador. Entendeu? Não Não tem, tem, você tem que cara. ter o trabalho de criação, né? A pessoa tem que criar, ela tem que criar os seus próprios personagens, né? Por isso que tem que ser ator. Exatamente, galgar o seu local no mercado de trabalho, né? Né? Então, assim, se a pessoa chega. Eu comecei essa live falando sobre essa questão da voz, né? Porque se a pessoa acha, né, que a voz é a principal ferramenta, ela está ferrada. Entendeu? Ela não vai conseguir desenvolver absolutamente nada. Porque, de novo, eu estou batendo nessa tecla várias vezes. É entendimento. Entendeu? Porque senão Mestre, você não consegue. Diga aí. mestre, nós estamos encaminhando aqui para o final da live, e aí a gente Ah, tem que ficar assim, vigiando a hora, porque deu uma hora eles cortam. A se gente deixar, cai. eu falo muito. Não, mas a conversa está maravilhosa, tá excelente. Mas antes da gente terminar aqui, eu queria que você me desse algumas dicas culturais. A gente está sempre no final das lives pedindo dicas culturais. Pode ser livro, série, filme, né? Qual a dica cultural que você daria para quem está nos assistindo? Olha, eu na realidade assisto muito filme, né? E aí estou tendo a oportunidade, não só lá no sítio, lá em Miguel Pereira, mas aqui em casa também, de assistir algumas coisas. Eu assisti, deixa eu ver, até anotei aqui, O Poço e Durante a Tormenta, que até foi surpresa, eu não sabia que tinha dublado, faço lá uma participação. Filmaço, assim, filmaço. E lógico que Vis-a-Vis, engraçado que eu dublava o Vis-a-Vis, cada cena era super interessante, eu não sabia o que ia acontecer lá na frente, né? Mas super interessante aquela coisa toda do personagem, pá. Cara, era impressionante porque eu queria ver, queria assistir. E agora tô tendo essa oportunidade. E tantas pessoas falarem do Fábio também, que era bacana e tudo, elogiar o trabalho. Eu gostei do trabalho também e adoro a série e adoro também a dublagem, direção de Felipe e Alexandre, lá na MG. E, cara, um elenco fantástico, tudo encaixado, todo mundo nos seus personagens maravilhosamente bem. Então, assim, cara,
Vale a pena, é uma série que é bacana, é meio violenta, de detentas, coisa, mas Eu assim, assisti ela toda, muito boa. atores fantásticos também, não só a questão da dublagem, mas atores maravilhosos também. E trabalho de dublagem perfeito. Muito bom, mestre. Eu gostaria de te agradecer imensamente. Pô, Ricardo entrou aí agora também. Ricardo vai assistir depois gravado. ah, Ricardo acabou de entrar. tá aí, ó, papai ao vivo junto com o Léo, fera brava, bacana. Ele tá aí. Você também está aqui, ansioso para a aula. Pô, bacana, agradeço a todo mundo que ficou aqui com a gente, né? Assim, pena que a gente não vai ficar mais, mas de imediato, assim, quanto tempo a gente tem? Pouco, né? A gente tem 7 minutos ainda, dá para falar um pouquinho. E aí quero te agradecer imensamente pela oportunidade de bater Eu esse que papo agradeço. e avisar para as pessoas daqui também que na segunda-feira eu vou fazer pelo Loucos da Dublagem também uma live lá, que eu fui convidado e fiquei muito feliz também com o convite. E aí estou convidando as pessoas aqui e você também, lógico. Eu adorei a Com certeza. oportunidade, tá? Assim, me senti muito, muito à vontade e feliz de estar aqui e feliz das pessoas também estarem acompanhando e tudo. Pena que não deu para responder algumas perguntas e tudo, mas estamos aí. É que às vezes é muito corrido, né? Aí não dá para a gente responder tudo. Mestre, mais uma vez eu gostaria de te agradecer imensamente. Você enriqueceu muito esse projeto, com certeza, assim, a questão da dublagem aqui está muito bem representada. E eu queria convidar todo mundo que está assistindo essa live, que às vezes chegou no final, né, não conseguiu pegar, ela vai ficar Aham. disponibilizada no meu Instagram por 24 horas. E depois, quem não conseguir ver, ela vai ficar na nossa página no Facebook, @Projeto para Saber. É só procurar lá no Facebook, @Projeto para Saber. Vai estar essa live e as outras lives também que a gente já fez, que são de várias áreas diferentes, né? Então, assim, vale a pena lá conferir. E amanhã, Ronaldo Júlio vai estar no... Qual é o Instagram, Ronaldo? Amanhã não, segunda, Louco por Dublagem, Segunda-feira, Loucos por Dublagem, isso aí. Loucos Vou estar por lá. Dublagem. E que horas que vai ser? Às 20 horas. 20 horas, maravilha. Então, vamos Segunda-feira, bater 20 um outro horas, papo, Loucos por Dublagem. um outro papo lá também. Maravilha, mestre. Muito Beleza? obrigado. Fique Obrigado a com vocês. Deus e muito obrigado a todo mundo que assistiu também. Um grande Beijo abraço. grande, obrigado. Show de bola. Obrigado, gente. Valeu, Valeu. abraço. Valeu, Tchau. Léo. Tchau, tchau. Tchau.